e os feixes de vocês se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Os seus irmãos lhe disseram: então você acha mesmo que reinará sobre nós? Tem certeza de que vai nos dominar? Eles o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho, e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, no qual o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o seu pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi este que você teve? Acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu viremos a nos curvar até o chão diante de você? Desse modo, os seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, meditava em tudo isso. Aqui, nesse texto, começamos a ver a história de José, que aqui, nessa época, ele tinha 17 anos, né? Um menino, um adolescente. Nessa fase, os adolescentes gostam mesmo, né? De contar o que está acontecendo com eles, contar as novidades. E, geralmente, eles contam isso para a sua família, para os seus amigos, né? Eles não têm ainda aquela questão da maldade em seu coração, de que, vou contar e, né, vão pensar mal de mim, né, e outras coisas. Então, ele, ainda que na sua inocência, contava para os seus irmãos o sonho que ele tinha, né, os sonhos que ele tinha. Só que o problema não está em contar os nossos sonhos. O problema está em para quem a gente conta, né, esses sonhos. Aí que está o problema. Porque não são todos que sonham como a gente, né, que torcem por nós, que oram pelas nossas vidas. Muitas vezes isso acontece, né, no nosso meio mesmo, com as pessoas que amamos. Porque ali é o nosso primeiro contato, né, com a família. E a gente não espera receber uma oposição da nossa família, de quem a gente convive, ou dos nossos amigos. E aqui os irmãos tinham ciúme dele, por quê? Porque José era filho de Raquel, a mulher, né, que Jacó amava, né? Então, e era o filho da velhice dele, ele e Benjamim. Então, Jacó fazia tudo por ele, né? Tratava diferente. E os irmãos tinham ciúme por isso. Então, eles achavam que José era uma pedra no caminho, né? Que ele ia atrapalhar. Não só como já começou a atrapalhar ali, mas que futuramente iria atrapalhar mais, né? Em virtude de tudo que o pai fazia por ele. Eles se sentiam diminuídos, né? Então, eles achavam que José ia ter mais parte com o pai, mais herança, mais tudo. E eles pensavam assim. Então, a gente vai vendo a história aí, né, até o capítulo 50, né, vai falando de Gênesis sobre a história de José e como foi. E aqui, ele foi o quê? Traído pelos seus irmãos. Seus irmãos acharam uma brecha, jogaram ele numa cisterna, sem água, e logo depois surgiu uma oportunidade, e vendeu José, né, para os egípcios, para ser escravo. E José só foi se dar conta disso quando ele já servia a Potifar, né? E ele não só foi enganado pelos irmãos, né, foi traído, e também forjaram a morte dele. Mas, na verdade, esses ciúmes era por quê? Porque os irmãos só estavam interessados na vida dele, de José, eles não estavam interessados na própria vida. Por quê? Porque Deus, ele não tinha projeto só na vida de José, ele tinha projeto para a vida deles também. Só que como eles estavam tão preocupados com a vida de José e tudo que acontecia com ele, eles não conseguiam enxergar a promessa, o chamado, o ministério que Deus tinha para a vida deles. Então, para eles era mais fácil, né, cortar o mal pela raiz, se livrar do irmão, para que com isso eles pensavam que iria ter uma vida, né, livre, uma vida sem empecilho, o pai ia dar mais valor para eles, e assim eles pensavam, né? Mas não foi assim. E
assim acontece também na igreja com o corpo de Cristo. Porque nós somos o corpo, não somos um corpo, somos membros. E os membros, eles precisam ajudar uns aos outros, auxiliar uns aos outros. Então, Deus já criou isso para quê? Para que cada um funcione do jeito que Ele quer, do jeito que Ele fez. Porque a porção que está na minha vida não é a mesma que está na vida do irmão, entendeu? Então, Deus já nos fez assim, para quê? Para que possamos servir uns aos outros. Funcionar, né, no corpo. Porque é assim que deve ser. Só que quando a gente fica, né, só preocupado com o que está em volta, o que acontece no outro, a gente não consegue avançar. A gente fica paralisado, fica no meio do caminho, né? A gente não consegue ver o que Deus tem para a nossa vida, a gente não consegue avançar, só fica preocupado ali, né? E assim foi passando o tempo. Só que até Faraó, que era ímpio, ele conseguiu ver diferença na vida de José. Ele conseguia ver Deus na vida de José, coisa que a família não via. Ele conseguiu ver Deus agir na vida dele, através da vida dele. Tanto que, depois que ele saiu da prisão, né, ele levou José para a casa dele, né, para tomar conta de tudo. E o fez o quê? Governador de Israel. Então aqui a gente vê que mesmo com esse começo triste, Deus honrou José. Mas por quê? Porque José, mesmo preso, né, por injustiça, ele nunca desistiu dos sonhos que o Senhor tinha depositado no coração dele. Mesmo na prisão, ele continuava o quê? Praticando, fazendo aquilo que Deus tinha posto sobre a vida dele, que era interpretar sonhos. E através disso ele foi honrado. José não negociou, mesmo na adversidade, mesmo na dor, mesmo através do problema, ele permaneceu. Ele conseguiu permanecer com o Senhor. E o que isso tem a ver com a nossa vida? Tem tudo a ver, porque muitas vezes na nossa caminhada a gente se deixa levar por vozes que nós não deveríamos ouvir, por pessoas que nós achamos que quer o nosso bem, mas não quer. Eu tive isso também na minha casa, na minha família, no meu começo, no começo da minha conversão, quando eu aceitei Jesus com 13 anos. Eu passei a ir para a igreja, eu morava com a minha avó. Só que quando eu voltava da igreja, né, estava tudo trancado, o portão estava trancado, eu tinha que pular o muro. Daí a porta estava trancada, eu tinha que pular a janela para entrar dentro de casa. Então, assim, eu também passei por isso, porque eu saía da igreja animada, né? Eu queria falar, e eu começava a falar, eu já era podada, né? Minha avó já me podava. Ela não queria saber, né, do que estava acontecendo na minha vida. E assim acontece com a gente durante a nossa caminhada. Quantas vezes nós ouvimos o outro e deixamos de ouvir a voz de Deus, né? Ah, você não pode fazer isso. Ah, você não sabe fazer isso. Ah, você não está pronto para isso. Ah, isso não é para você. Esse lugar não é para você. Quantos nãos a gente recebeu? A gente ouviu esse não e o que? A gente começou a desistir. Deixou de sonhar. Deixou de acreditar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. A gente deixou o nosso chamado para trás. Quantas vezes nós enterramos o nosso chamado? Por causa dos outros, por causa das adversidades. Quando o Senhor nos chama, porque Ele nos chama, e Ele tem aqui um chamado para cada um de nós. Ele tem, não vou falar, todos aqui têm um chamado. Muitos ainda não sabem o que é, mas o Senhor vai revelar para você o que é o seu chamado. E a gente fica, o Senhor nos chama, e quantos nãos Ele escuta de nós? Ah, Senhor, agora eu não posso. Não, agora eu vou estudar, agora eu vou fazer faculdade. Agora eu tenho que trabalhar. Ah, agora eu vou casar. Ah, eu vou ter um filho, eu preciso sustentar meu filho. Eu preciso formar meu filho. E daí o tempo está passando. Você envelhece, daí na velhice muitas vezes a gente já não tem a mesma saúde.
não tem o mesmo vigor para poder fazer aquilo que a gente podia ter feito durante toda uma vida, quando o Senhor nos chamou. Nós aqui, a maioria, se converteu já há muito tempo, mais de 15, 20 anos, alguns estão vindo agora. Mas o que a gente fez durante todo esse tempo? Será que a gente cumpriu realmente o nosso chamado, ou a gente continua fugindo? Ou a gente continua se escondendo do Senhor? Eu sei que muitas vezes não é fácil, porque às vezes a gente tem que abrir mão de coisas, e de muitas coisas. Mas, se continuarmos resistindo e falando não para o Senhor, Ele vai levantar outros em nosso lugar para fazer aquilo que Ele esperava que nós faríamos, aquilo que um dia Ele sonhou conosco para fazer. E se você está aqui nessa noite, é porque o Senhor não desistiu de você. Ele ainda conta contigo. Ele ainda conta conosco. Porque as coisas estão acontecendo lá fora. As pessoas estão morrendo. E nós continuamos do mesmo jeito. Se não for como eu quero que seja, como eu sonhei que iria ser, a gente não aceita. Eu não quero. Eu não quero ir para... O Senhor quer te mandar para um lugar pobre, para um lugar onde as pessoas têm muitas necessidades, mas você não quer. Você quer cumprir o ID do Senhor, mas lá, em lugares ricos, com pessoas abastadas. Isso não é cumprir o ID. Claro que tem pessoas que vão para esses lugares, mas nós temos que aceitar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, aquilo que Ele projetou em nossas vidas, antes mesmo da fundação do mundo. Ele já tinha sonhado conosco, com a vida que teríamos, com o ministério que a gente iria exercer, e usar a gente naquilo pelo qual Ele nos chamou. Eu posso dizer por mim, por quanto tempo eu enterrei meu chamado? Por quê? Porque eu dei valor às vozes. Você não vai ser nada na vida, você não vai conseguir. Por quantos anos eu perdi? Porque eu dei ouvidos a outras vozes e não ouvi a voz do Senhor. Mas eu louvo a Deus hoje, porque isso é há pouco tempo atrás. Há pouco tempo atrás, assim como o Senhor fez com Lázaro, Ele chegou até mim. Eu estava numa caverna. Eu estava lá sendo cativa, prisioneira. E Ele me chamou: Andréia, sai para fora. Levanta e anda. Toma a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Porque esse é o meu lugar, esse é o meu papel. Seguir a Ele. Porque foi por isso que Ele me chamou. Foi para isso que Ele me levantou. E como eu disse no início, de que não é fácil estar aqui. A gente pensa em fugir, em falar não, mas o Espírito Santo ministra ao meu coração toda vez. Você vai recusar, você vai falar não, você vai me negar de novo. Então eu não nego, porque eu dependo de Deus. E o Senhor tem me ensinado a viver nessa dependência todo dia. Eu não tenho nada assim para falar, para que vá mudar a vida de alguém. É o Espírito Santo que nos usa como instrumento, para transmitir aquilo que Ele quer fazer na sua vida, na vida das pessoas. Então Ele tem me ensinado a depender dEle, porque tudo vem dEle e vai vir como Ele quer, na hora que Ele quer. Porque eu estava esperando por 2 semanas, buscando há 2 semanas uma palavra, e ela só chegou agora, no final de semana. Mas veio porque Ele é fiel. Porque durante todo esse tempo eu tive que passar por um processo de quebrantamento, de me esvaziar de mim, para que Ele cresça dentro de mim, para que Ele venha, para que Ele cresça dentro de mim, para que eu pudesse estar aqui hoje. Então assim, não é porque eu sou boa, porque isso, por aquilo, não, porque você também vai estar aqui. Você também vai estar aqui, ou amanhã ou depois. Por quê? Porque Ele levanta cada um de nós. Ele tem isso para cada um de nós. E
quando eu comecei a ler, né? Já conhecida essa história, mas parece que ela veio queimar no meu coração, essa da vida de José. Por quê? Porque José estava o quê? Ele preso, era uma vergonha para ele, porque ele estava preso injustamente. Mas o Senhor, assim como ele fez com José naquele dia, que ele levantou José, tirou ele da vergonha e colocou ele como governador do Egito, ele quer fazer comigo e quer fazer com você. Ele quer te colocar como governo no reino dele aqui na terra. Precisamos governar nossas emoções, para que o não que a gente receba não nos abale. Porque muitas vezes a gente recebe o não, parece que o mundo vai acabar. Ah, porque ninguém me ama, e não sei o quê. Mas cada não que a gente recebe é porque o Senhor está permitindo para o nosso crescimento, para que a gente entenda que quem faz é Ele, não somos nós. E é tudo no tempo dEle. E o Espírito Santo tem liberdade aqui nessa noite. E eu sei que Ele tá ministrando aqui os corações, Ele está falando com pessoas aqui. Porque se Ele te atraiu nessa noite para este lugar, é porque essa palavra é para você. Ele quer te levantar. Porque muitas vezes você pode estar aí prostrado, pensando que a sua vida é a mesma, não acontece nada diferente, que você vem na igreja, mas você vai embora, daí você volta no próximo domingo e é a mesma coisa, mas não pode ser a mesma coisa. Porque a seara é grande, poucos são os trabalhadores. E o Senhor não tem outros trabalhadores aqui na terra além de nós. Ele está buscando nessa noite corações dispostos a cumprir o ID de Jesus, a fazer parte da grande comissão. E para isso, você precisa fazer escolhas. Porque enquanto a gente só faz o que a gente quer, nada muda mesmo. Mas quando a gente, apesar de nós mesmos, das nossas vontades, a gente aceita, a gente fala, eis-me aqui, Senhor, tudo muda. E você passa a estar cumprindo aquilo que Ele projetou para a sua vida. Ele te coloca em direção ao destino que Ele tem para a sua vida, ao destino que Ele tem no seu ministério, no chamado que Ele tem para a tua vida. E o que Ele tem para mim, como eu já disse antes, é diferente do que Ele tem para vocês. Que nessa noite o Espírito Santo possa trazer ao seu coração essa fome e essa sede, faça o seu coração queimar de novo pelo chamado do Senhor. Que o Espírito Santo te queime nessa noite. Não basta vir aqui e continuar o mesmo lá fora. Eu escutei algo nesse fim de semana e sobre a oração que Jesus ensinou. Então, se você, quando a gente sai daqui, ou a gente vai para a nossa casa, vai para o nosso trabalho, ou para a empresa, qualquer lugar que a gente coloca os pés, ou supermercado, comércio, loja, a gente colocou a planta dos nossos pés ali. Aquilo ali nos é dado por herança, aquele território. Só que a gente passa por ali, né, nem se toca. Então, se cada vez que a gente sair de casa, se a gente tiver isso em mente, que aonde eu pisar a planta dos nossos pés é nosso território, quando a gente chegar, as pessoas ali que estão cativas serão libertas. Porque o poder do Senhor está na nossa vida. Só que a gente não se atenta para isso, né? A gente levanta, sai correndo, sai atrasado para o serviço. Sempre é assim, né? Você chega lá, tá tudo assim, né? Eu que vou para a escola, chego lá, tá tudo já aquele barulho, é o sinal, e todo mundo correndo, e aquele monte de conversa, né? E a gente não presta atenção. Porque se eu fizer isso, a partir de hoje ou a partir de amanhã, quando eu for trabalhar,
e declarar que aquele lugar, que aquele território é meu por herança, eu vou conseguir conquistar aqueles alunos para Jesus. Eu já tenho que ir com isso já no meu coração. É que às vezes a gente não dá muito valor, né, para a oração do Pai Nosso, né, a oração que Jesus nos ensinou. Mas é assim mesmo. O pão de cada dia dá-nos hoje. É só a gente declarar que isso chega até nós. Mas a gente está muito disperso. A gente está muito disperso para o nosso chamado. Às vezes a gente quer servir a Deus só para ter as honrarias, né? Só para a parte boa, né? Agora, para outra parte que é sair, falar de Jesus, orar para as pessoas, né? Libertar os cativos, expulsar demônio. Daí a gente fala, não, isso não é para mim, isso cansa demais. E Jesus fazia isso todo dia. Ele saía, e aquela multidão que o seguia estava lá porque queriam ser curados, queriam ser libertos. E a gente ainda está aqui e fala que a gente quer se parecer com Jesus, mas a gente não quer fazer o que ele faz, o que ele fez, né? O que ele nos ensinou, o que ele deixou para nós, o que ele deixou para nós como exemplo. Então, que nessa noite, o Senhor, Ele quer ressuscitar o chamado dEle no seu coração. Ele quer ressuscitar tudo que está morto no seu coração. Se você não tem mais esperança, não tem alegria, não tem mais sonhos, Ele está aqui para ativar isso nessa noite. Ele quer ativar isso nessa noite. E eu sei que vocês entendem o que eu estou falando. Eu sei que vocês entendem isso. Então, que nessa noite vocês recebam a ativação que o Senhor tem para cada um de vocês. Mas para isso, vocês precisam se posicionar. Vocês precisam se posicionar diante do Senhor. Por quê? O exército, quando ele precisa entrar em formação para se preparar para uma batalha, o que ele faz? Fica de pé, não fica? E fica lá se preparando. E nós somos esse exército do Senhor, que estamos aqui para ganhar vidas para o Senhor, para ganhar as nações para o Senhor. E Ele espera de nós esse posicionamento hoje. Então eu quero pedir que vocês fiquem de pé. Você que está aqui nessa noite, você entende o que o Senhor tem para a sua vida, que isso depende de você, depende da sua escolha. Não é do que eu tenho para ganhar, do que eu tenho para salvar, mas quando a gente escolhe Jesus, a gente escolhe perder tudo por amor a Ele. E é isso que Jesus espera de nós hoje. O quanto você está disposto a se entregar para Ele. O quanto você está disposto que o seu coração volte a queimar na presença dEle. Porque muitos aqui já não sentem a presença dEle. Muitos aqui ouvem por um ouvido e saem pelo outro. E não sou eu que estou dizendo, é o Espírito Santo. Porque Ele conhece os corações. Então, se nessa noite você quer uma mudança na sua vida, você quer receber essa ativação, eu quero que você venha aqui na frente. Porque ouvir na frente é você se posicionar, que você quer algo de Deus nessa noite. Xere alabalaba xere anda laba xere canta laba sarabalaba xere anda labalabas rabalabalaba xere anda labalaba xere canta labas rabalabalaba xere anda labalabas sarabalabas.
Quem ora em línguas, comece a orar agora em línguas. Rabalabaxeri andalabalabas. Rabalabalabacheri andalabas. Rabalabalabacheri cantalabas. Rabalabalabacheri andalabalabacheri cantalabas. Rabalabalabacheri andalabalabacheri andalabalabas. Rabalabalabacheri cantalabas. Ralalalabaxeri andalabacheri cantalabalabas. Rabalabas. Tem pessoas aqui que são batizadas no Espírito Santo, mas pararam de orar em língua já faz tempo. Rabalabas. E o Senhor quer te ativar nessa noite. Rabalabaxeri andalabalabacheri andalabalabacheri andalabalabas. Rabalabalabacheri andalabas. Rabalabas. Quem não é batizado no Espírito Santo, Rabalabas, vem até aqui à frente. Rabalabaxeri andalabalabas. Rabalabaxeri andalabas. Rabalabaxeri cantalabalabas. Rabalabaxeri andalabas. Rabalabas. Rabalabaxeri andalabaxeri andalabalabas. Rabalabaxeri cantalabas. Rabalabalabacheri andalabas. Rabalabaxeri cantalabaxeri andalabas. Rabalabas. Rabalabaxeri cantalabalabas. Rabalabas. O Espírito Santo te chama nessa noite. Rabalabaxeri andalabas. Se posicione. Rabalabaxeri andalabalabas. Rabalabalabacheri andalabalabacheri cantalabas. Rabalabas. Não se esconda mais atrás do trabalho. Não se esconda mais atrás das atividades. Rabalabas. Não se esconda mais atrás do trabalho. Rabalabalabacheri andalabas. Rabalabaxeri andalabas. Rabalabaxeri cantalabas. Rabalabas. O Senhor quer desenterrar o teu chamado nessa noite. Rabalabaxeri andalabas. Rabalabas. Rabalabaxeri andalabalabacheri cantalabas. Rabalabalabacheri andalabas. Rabalabas. Rabalabaxeri andalabalabas. Oh Espírito Santo, Rabalabas. 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 Que o Senhor encontre, Rabalabas, esses corações dispostos. Rabalabaxeri andalabalabas. Rabalabaxeri andalabas. A cumprir, Rabalabalabas, o ID de Jesus. Rabalabaxeri andalabas. Que paremos, Rabalabas, de nos esconder atrás das desculpas. Rabalabaxeri andalabaxeri andalabalabas. Rabalabalabacheri andalabas. Rabalabas. Rabalabas. Não se esconda mais. O Senhor te chama. O Senhor te chama. Se posicione. Rabalabas. Rabalabaxeri andalabas. Rabalabaxeri cantalabalabas. Rabalabalabacheri andalabalabacheri cantalabalabas. Rabalabaxeri. De ver Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer Cristo. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe
em ti que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti que eu ainda não vi. Isso, a beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer Cristo. Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer qual a beleza que existe em ti eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti que eu ainda não vi. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus, o Filho, Cristo, a beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer Cristo, Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer qual a beleza que existe em ti eu ainda não vi. Qual
fonte de prazer, Cristo, quero conhecer Cristo. Cristo, a beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer Cristo. O mais belo entre milhares de milhares, meu amado é o mais belo entre milhares de milhares, meu amado é o mais belo entre milhares de milhares, meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei meus olhos em ti, nada mais, Senhor. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti. Nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada além de ti. Eles nos fazem crescer. E ouvindo a Andréia contar aqui, falar, né, quando ela tinha os 13 anos dela, e nós vemos que cada um de nós somos processados pelo Senhor na nossa vida, para aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer, seja em qual área for.
nós somos processados pelo Senhor. E o processo dói, é difícil muitas vezes, não é fácil. Nós passamos por situações difíceis e cada situação que a gente passa, às vezes a gente sente abandonado por Deus, sente que parece que Deus não liga, que Deus não se importa. Se nós olharmos para a vida de José, tantas coisas que ele passou, tantas coisas difíceis, mas ali não era o final. A casa de Potifar não era o final do processo de José. A prisão não era o final do processo de José. Porque Deus havia algo para a vida dele. Deus tinha algo para fazer na vida dele, mas para Deus colocar ele como governador e no lugar que o Senhor tinha para ele, ele precisava ser processado pelo Senhor. E ali ele aprendeu. E ele aprendeu que mesmo nos momentos difíceis, nos momentos que não são fáceis, o Senhor estava com ele. E a Bíblia diz que aonde ele colocava a planta dos pés dele, aonde ele colocava as mãos, era abençoado. José foi abençoado na casa de Potifar, ele cuidava das coisas de Potifar, e ali as coisas eram bem-sucedidas e abençoadas. Dentro da prisão ele era abençoado, ele abençoava as pessoas dentro da prisão. Ele de prisioneiro, ele se tornou ali ajudante. E às vezes você vai falar, nossa, mas num lugar tão difícil desse. É nos lugares que onde nós estamos. O Senhor tem nos ensinado algo. Só que às vezes nos nossos processos nós desanimamos. Porque nós queremos outras coisas, nós temos outros sonhos para o nosso coração. E Deus tem outras coisas para nós. E Deus está nos processando, Ele está nos apertando, Ele está nos alinhando. Porque Ele tem coisas maiores e melhores para entregar nas nossas mãos. E muitas vezes nós não estamos preparados. E às vezes nós queremos desistir no meio do processo. Nós queremos paralisar no meio do processo. Eu me lembro que mais ou menos, acho que um pouquinho mais velha que a Andréia. E eu gostava de ir na igreja, meu pai não gostava muito de deixar, não só ia na igreja quando ele deixava. E hoje eu falo quantas oportunidades nós temos de estar na casa do Senhor. E nós, às vezes, a gente não vem. Porque está cansado, porque tem outra coisa para fazer, e nós deixamos de vir na casa do Senhor. E eu lembro que, devia ter uns 14, mais ou menos por 15 anos, e um dia meu pai falou, não vai na igreja. E eu teimei e fui, e eu estou lá, adorando lá. De repente eu senti que segurou no meu braço, meu pai, me tirou arrastada de dentro da igreja. Isso às vezes dói o nosso coração, porque quanta oportunidade nós temos de estar aqui. E às vezes nós negociamos. Isso eu aprendi. Não negociar aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Não negociar aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. E é por isso que eu valorizo tanto estar na presença do Senhor. Porque muitas vezes eu queria estar e eu não pude estar. E eu jamais vou negociar isso. E nós precisamos ter isso no nosso coração. Não negocie a presença do Senhor. Não negocie estar na casa do Senhor. Não negocie. Porque isso é a melhor coisa que nós podemos fazer na nossa vida. Porque tudo aqui vai passar, tudo aqui é passageiro. Mas a eternidade, ela não é passageira, ela não vai passar. A eternidade é um lugar onde nós iremos habitar. E a única coisa que não vai passar é a presença do Senhor. As outras coisas passam, mas estar na presença do Senhor, nós estaremos eternamente. E nós precisamos cultivar isso dentro do nosso coração. E cada vez que nós viemos para a casa do Senhor, nós precisamos vir com essa expectativa. Eu vou adorar o Senhor. Eu vou lá dar o meu melhor para Ele. Eu vou entregar o que eu tenho de melhor para Ele. Que nessa noite você deixe que o Espírito Santo molde o seu coração. E que assim como José passou por esse processo e ele chegou no lugar que o Senhor tinha para ele, que eu e você possamos chegar neste lugar. Eu não sei o que o Senhor te chamou para fazer. Eu não sei o que o Senhor tem colocado dentro do seu coração. Eu não sei o que arde dentro do seu coração. Eu não sei os processos que você está passando. Mas tudo isso eu te digo, que é para você chegar no lugar onde o Senhor tem para você.
Talvez se nós não tivéssemos passado por alguns processos, hoje nós não estaríamos aqui. E tem processos que nós ainda estamos passando. Nós estamos sendo processados para o Senhor, para uma outra etapa. É difícil, às vezes é doloroso, dói, mas nós não negociamos, porque nós sabemos quem tem nos chamado. E nós precisamos, todos nós, como igreja do Senhor, entender isso. E eu conversando com alguns pastores, algumas pessoas, eles têm falado, as igrejas estão vazias. As pessoas estão sumindo da igreja. E a Bíblia diz que nos últimos tempos haveria uma grande apostasia. E hoje eu vejo, nós vivemos, a igreja está vivendo uma grande apostasia, se afastando do Senhor, negociando por várias coisas, mas que nessa noite o fogo do Senhor, o fogo da presença do Senhor possa queimar dentro do seu coração e que você possa escolher estar com o Senhor, escolher estar na presença do Senhor. Terça-feira nós estávamos aqui em poucas pessoas, um frio, muito frio, mas havia uma presença sobrenatural de Deus neste lugar. Havia algo que queimava dentro dos nossos corações neste lugar. Porque algumas pessoas decidiram a cultivar esse fogo dentro do coração e estar neste lugar clamando por algo maior. Que você possa fazer parte dessa geração, dessa última geração, que vai alcançar muitas pessoas para o Senhor. Amém? Senhor, eu te louvo nesta noite e eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um dos seus filhos que estão aqui, filhos e filhas do Senhor, que não tem negociado a tua presença, que não tem negociado estar na tua presença, Pai. E que esse fogo aumente nesses corações, e que a presença do Senhor os invada, Pai, e que eles possam sair daqui cheios da tua presença, cheios da tua graça, cheios da tua unção, e que o teu poder sobrenatural, Senhor, venha sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Santas o teu nome, Pai, santas o teu nome, Pai. Que a graça do Senhor e que as eternas consolações do Espírito Santo sejam com todos hoje e sempre. E todos digam amém. Glória a Deus. Domingo é nossa ceia. Não vamos esquecer, domingo eu sei que haverá jogo, mas nós temos um compromisso com o Senhor. Se o Brasil ganhar, nós teremos jogo domingo. Mas nós temos a ceia do Senhor. E eu espero todos aqui domingo às 19 horas. Vai lá, toma banho adiantado, assiste o jogo até o tempo de vocês chegarem na igreja. Amém? Amém? Amém, pastor? Glória a Deus. A beleza de Deus.